Bom, pessoal, vou mostrar nesse vídeo aqui, comentar alguns aspectos de como foi, fiz uma implementação de um controle no conversor. Bem, então essa foi uma topologia de um conversor que desenvolvemos, que ele é o quê? É um conversor CCCA, né? Um inversor monofásico, e aqui ele vai ter um chopper de 2 quadrantes, né? Tem alguns lugares que chama de buck boost, mas na verdade ele é um chopper de 2 quadrantes, né? Quando você está com fluxo de potência aqui do lado direito para a esquerda, ele funciona como boost, e ele também pode funcionar como do lado esquerdo para o direito como um buck. Essas chaves aqui, qual que é a ideia dessa topologia, desse circuito? Era desenvolver um emulador de bateria, porque quando a gente estava fazendo um estudo, né, a gente queria fazer ensaios de bateria, equalização de SOC e outras coisas. E quando você usa baterias reais, né, além de ser demorado, você carregar e descarregar uma bateria, tem um problema que ela é degradada, né, a cada ensaio, vai perdendo sua vida útil. Então, foi proposto a gente desenvolver um emulador. E a vantagem dele, que é um sistema que ele, tirando as perdas inerentes aqui da chave, né, e outras coisas, ele é um sistema que não perde energia, porque quando você carrega a bateria, ele está jogando energia para a rede. E quando você está usando a bateria em descarga, ele está pegando energia da rede. Então, ele tem essa vantagem de você não consumir muita energia para fazer os ensaios. E aqui tem um diagrama de controle do qual foram obtidas as funções de transferência, né? Não vou entrar muito no detalhe. Aqui tem a malha de controle do estágio, que a gente chamou de estágio CACC. Aqui seria onde ficaria a bateria. Toda essa parte aqui emula a bateria. Aqui é o que a gente chama de conversor de interface, né? Porque isso foi implementado numa microrede CC. Então aqui veria um barramento de 380 volts, e aqui esse conversor de interface, e aqui é a bateria real, né? E nós colocamos por esse simulador. E aqui tem a malha de controle dele, e aqui é a função de transferência do estágio CCCC, né? Que é essa parte. Bem, então, eu vou mostrar para vocês como que foi desenvolvido. Como todo projeto, né, ele parte da fase de simulação. Durante os meus trabalhos, eu utilizei o Plex. Comecei a utilizar o PSIM, depois eu passei para o Plex. Antes eu utilizava o Simulink do MATLAB, só que já nessas últimas versões, né, MATLAB 2018, 2019, já não é todo computador que consegue rodar, né? E meu computador já é um pouco mais antigo, então assim ele já fica bem, exige muito. Então, aí na época eu estava conhecendo o Plex e vi que ele conseguia, né, praticamente toda a simulação que era feita no Simulink a gente conseguia desenvolver no Plex. Até porque, se eu não me engano, lá para o ano de 2010, o Plex ele era um bloco do Simulink. Aí depois desenvolveram a versão standalone, que é um programa separado, né? Ainda continua tendo o bloco para o Simulink, e tem a versão standalone. E isso aqui que eu uso é o standalone. Então, basicamente, quem é da área já sabe, né? É basicamente quase igual aos mesmos blocos do Simulink. Então, aqui está a nossa estrutura do conversor, né? A ponte do inversor, um filtro LCL, ou desculpa, um filtro LC, e aqui um filtro de modo comum. Aqui tem o chopper de 2 quadrantes, o indutor, aqui é apenas um filtro LC na saída do circuito CC, né? Aqui é um barramento, simulando o barramento CC, né? Uma fonte de 380 volts, uma resistência equivalente de linha e uma carga. Então, essa aqui foi feito então o conversor que foi desenvolvido e foi programado, aqui ao lado da rede. Então, como que a gente começa a projetar as etapas que eu segui, né? Bem, então foi estabelecido que a frequência de chaveamento seria 24 kHz, e como eu uso simulação discreta, a partir dessa informação eu estabeleço qual que é o passo de cálculo da simulação. E aí eu uso simulação discreta, e aqui no inicialização, né, estabeleço a frequência de chaveamento, aqui o período, né, que na verdade é o que
importa é o período. Aqui eu defino a frequência de amostragem, 2 vezes a frequência de chaveamento, e aqui eu passo de cálculo. Geralmente, eu uso 128 pontos para cada ciclo de chaveamento, né? Você pode usar 100, eu uso 128 porque sistemas computacionais, né, é bom sempre você estar utilizando um múltiplo de 2. 24 kHz ele é um múltiplo de 2, é um múltiplo da rede, 60 Hz, né? Também foi escolhido isso. Aqui foi para compensar o tempo morto, que também já é um assunto já bem específico da eletrônica de potência. Então aqui é a configuração do ambiente de simulação. A vantagem de eu não usar aqueles blocos de controle, PI e tudo mais, é porque o que eu vou mostrar aqui é que eu utilizei o próprio script em C. No PSim tem como usar. O Plex também tem, e no Simulink que eu estou na dúvida se ele tem um bloco C ou ele tem aquele bloco da MATLAB Function, mas eu acho que é todo gira em torno da mesma ideia. Qual que é a vantagem de fazer e não usar o bloco de controle? A vantagem é o seguinte, porque todo o código que você fizer aqui, literalmente é um Ctrl+C, um Ctrl+V no seu ambiente de desenvolvimento. É claro que tem algumas etapas que a gente não faz na simulação, que, por exemplo, a pré-carga do sistema, porque aqui tem um conversor considerável, né? Então, você imagina, na hora que eu começar a ligar para chavear o conversor, para ele realmente entrar em operação, tem que ter barramento carregado e etc. Então, em simulação isso não acontece, né? A gente já parte com ele do jeito que está, mas na prática a gente tem que ter esse cuidado, porque senão pode queimar, né? Um capacitor aqui de 4 milifarad, 4.000 microfarad, então, na hora que você ligar na rede sem uma pré-carga, é um pico de corrente, né? Então, aqui a gente coloca uns resistores em paralelo para fazer o bypass, para carregar o barramento, depois curto-circuita esses resistores. Então, tem todas essas etapas. Então, como que foi feita a programação, né? A partir daquele diagrama de controle, né, a gente desenvolveu praticamente, por maior que seja a simulação e tudo mais, o que nos interessa é basicamente isso aqui, ó, o compensador. No do lado CC é mais fácil, que a gente só usa um compensador do tipo PI, né? No lado CA, um PI só nem sempre resolve, e às vezes tem que ter um controle mais assim, elaborado. Nesse caso que eu usei, além do PI, eu usei um ressonante, porque você está controlando uma parcela alternada, né? Então o PI ele não consegue seguir aquela referência direitinho. Então um ressonante ajuda, você sintonizando ele da frequência da rede. Então, basicamente é em torno disso aqui, ó. É isso e o valor que a gente passa do PWM. Bem, então usei o script C, aí aqui é as variáveis que correspondem às variáveis reais, né, que tem na bancada que eu meço, e aqui a saída para o modo PWM. Aí quando a gente usa esse script do Plex, no Simulink, no PSim vai ter uma coisa parecida, a gente tem aqui o número de variáveis de entrada e o número de variáveis de saída. Aqui a seção dos códigos ela é dividida em partes, onde na primeira parte, que é a declaração do código, é onde você define as funções. Então, para vocês verem que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui a parte do PI, o mesmo PI que eu usei no DSP, esse trecho aqui, eu vou abrir aqui, eu estou indo muito rápido, o mesmo trecho aqui de código que eu estou usando, eu usei aqui no meu microcontrolador, no DSP aqui. A mesma função e a mesma declaração. Aqui é uma parte de um filtro, né? Também implementei um filtro no tipo estrutura, né? Que você pode usar um filtro passa-baixa, filtro NOT e etc. Aqui é aquela parte do PLL que, se vocês abrirem o código lá, que a gente já veio discutindo nos outros vídeos, é basicamente a mesma coisa. Copiei aqui lá e colei aqui. Então, todo o PLL. E aqui são as variáveis. Por que eu uso estática? É porque esse bloco, a cada passo de cálculo da simulação, ele vai entrando nesse bloco. Então, se você não declarar ela como estática, na hora que ele entrar nesse bloco, é como se ele estivesse inicializando isso novamente. Então, por isso que você mantém estática,
para manter o valor do passo anterior, ou seja, ele vai só declarar isso uma vez e não mexe mais. Aqui então são as variáveis do tipo PI, né? Então eu controlo a corrente no indutor, essa corrente aqui que vai no lado CC, controlo a potência de saída. Inicialmente, esse sistema era para fazer várias configurações lá de uso. A gente utiliza ele como módulo de potência. Em modo de potência, você passava uma referência de potência que queria que sua bateria fornecesse ao sistema, né, ou absorvesse, e ele tinha que injetar ou absorver, e também ele poderia operar regulando esse barramento CC, né, porque a ideia era que aqui teria outros conversores e conforme aumentava a carga ou diminuía, essa bateria, se ela estivesse no modo de tensão, regulando a tensão do barramento, ela também poderia absorver essa potência ou fornecer de acordo com o balanço de carga que tivesse no barramento. Então, por isso que aqui eu usei já um compensador PI para você estiver operando com modo de potência ou regulando a tensão do barramento. E aqui é os compensadores do lado CA, que é o da corrente no indutor, do filtro, né, do LC, e aqui a tensão do barramento CC. Então, essa tensão desse barramento aqui, eu acho que nesse desenho fica mais limpo. Essa tensão nesse barramento que esse conversor controla, e essa corrente aqui que é da rede. O outro ele controla essa tensão de saída aqui, ou a potência e a corrente neste indutor. Pois bem, então são essas variáveis. Aqui são alguns filtros como eu usei um ressonante no lado CA, né? E aqui algumas variáveis para fazer operar. Então aqui eu declaro todas as minhas funções e as variáveis, nessa parte de declaração. Start function é onde eu inicializo as variáveis, né? Aqui eu inicializo meus compensadores PI, né? Defino os ganhos, saturação e etc. Aqui eu também configuro o filtro de potência, né? Um filtro passa-baixa, filtro da corrente. Aqui é o coeficiente é um filtro NOT, né? Porque esse tipo de conversor ele aparece um segundo harmônico aqui na tensão do barramento. Então aí eu teve que usar um filtro NOT para eliminá-lo. E aqui a inicialização do PLL. Aí então, todo aquele bloquinho que a gente geralmente faz de controle no Simulink, onde que ele veio parar? Eu coloco aqui no Update Function. Aí como que ele funciona? Como a ideia é manter sempre bastante próximo do que vai ser implementado, como o passo de cálculo ele é 128 vezes, 128 pontos, que corresponde a um pulso de PWM, então ele tem que entrar dentro desse if aqui, no update function, a cada 68 pontos. Então foi o que eu coloquei aqui. Como é 128 pontos, um pulso de PWM, e eu amostro 2 vezes na frequência de PWM, então a cada 64 pontos de simulação, eu entro dentro da minha rotina do ADC. Então aqui eu pego as minhas variáveis, aqui faço o cálculo do PLL, igual a gente já viu, né? Faço o cálculo do filtro, e aqui como é simulação, né, desconsidera aqueles transitórios iniciais da simulação e etc., que eu utilizo uma variável time, né, depois que passou 10 milissegundos, eu já começo meu controle a rodar. Então aqui tem basicamente o cálculo, né, a referência da tensão do barramento do inversor, 220, mas ele é monofásico, 127, né? Não é, se fosse o trifásico 220 RMS, aqui seria uns 340 por aí. Aí é que eu chamo a função do PI. Então a saída desse PI a saída do controle de tensão aqui deste barramento é o que me dá a referência de corrente aqui no filtro LC. Que é o que ele passa aqui, multiplico pelo V-Sync, que é aquela minha referência senoidal do PLL. Esse enable que eu coloquei aqui é para simular, ligar e desligar o módulo de PWM. Então, pegada de posse da corrente de referência,
faço a realimentação aqui com a corrente medida, né? Eu uso um ganho de 1/10 e calculo com PI. A saída desse... É um PI ressonante, desculpa. A saída desse cálculo aqui, ele me dá minha corrente de referência. Ele me dá o Duty Cycle de referência. Então, a saída desse compensador me dá o Duty Cycle. E esse Duty Cycle, aqui é só uma compensação do tempo morto, né? Quem é diletante de potência vai saber do que eu estou falando. Então, aí, basicamente, eu vou multiplicar ela agora pelo o valor do PRD, que seria no nosso código lá. E aqui é quando o inversor, eu não habilito o modo PWM, então o meu compensador fica desligado. Aqui é o cálculo da potência, né? Eu faço um filtro, depois que eu calculo, passo ela no filtro. E aqui depois que passou os transitórios da simulação, né? Aí eu dou uma potência de referência 0 e depois de 0,6 segundos passo uma referência de potência de 1500. Aqui é o controle em modo de potência. E essa controle de potência me dá a corrente de referência por indutor. Aqui eu já deixei comentado que seria o controle do modo de tensão do barramento CC, que aqui é 380 volts. E ele também calcula o Duty Cycle. Então, veja, só isso que é o meu controle. Então, tudo isso que eu faço aqui, basicamente eu copio e colo lá no meu arquivo de DSP para corresponder ao que realmente seria feito na prática. Então, se eu abrir o código aqui, ele foi feito em outro DSP, na época ainda não estava com 379, ele foi feito no 28335, mas mudou pouca coisa que mudou. Praticamente copiar e colar o código e trocam os nomes de variáveis, de registradores. Então, se eu abrir aqui para vocês verem, tem aqui as definições dos filtros que eu utilizei, né? A função do PWM do lado CA e do lado CC, aqui Reset Drive. Uma coisa que eu não comentei na parte do PWM é o seguinte, dependendo do módulo de do driver de PWM, porque entre sair o pulso do seu DSP para ligar e desligar um IGBT ou um MOSFET, tem todo aí um processo aí no meio que não é discutido. Você tem um condicionador de sinal e você tem uma placa de gate drive. Geralmente, as placas que nós utilizamos, que era da Semicron e algumas também eram da Supply, ela tem esse gate drive ele tem a função de proteção, que ele monitora a tensão entre o coletor e emissor do IGBT. E você ajusta essa tensão pelo um zener. Se essa tensão for maior do que esse zener, ele dá um pulso de erro, ele desliga o IGBT, porque ele entende que teve um curto sobre o IGBT. Ele sozinho desliga o IGBT e ele tem um pin lá que você configura ele como erro. Aí ele vai enviar um sinal de volta para o seu DSP falando que teve um erro, um curto ou qualquer coisa. E no módulo de PWM tem uma função que a gente chama de Trip Zone, que ela lê este pino de erro e ela desliga todos os PWM. Então, você não precisa tratar numa função, porque quando dá um curto é muito rápido, é instantâneo, então você já tem que desligar seu PWM. Não dá tempo de disparar uma interrupção e você comandar, porque até já queimou. Então, na hora que haver esse erro, o próprio gate drive desliga o IGBT e aí ele envia um pulso para o DSP. Aí o DSP internamente já pega que foi configurado que quando receber aquele pulso de trip zone, ele já desliga todos os outros. E aí eu criei essa função de interrupção aqui do trip zone, que é apenas para indicar que houve um erro, teve alguma falha. Então, toda vez que tem esse erro, essa falha, depois que você verificou lá, corrigiu, aí você tem que dar um reset para voltar a ligar a placa de PWM. As funções de comunicação CAN e aquelas variáveis que eu utilizei aqui, ó, os compensadores PI, variáveis do programa que eu uso, né? Aqui para fazer aquela visualização no plot graph. Aqui algumas variáveis que eu utilizo para monitorar se já foi ligado o conversor, como é que está o barramento CC, se não deu erro, deu pré-carga. Quando eu coloco 0, quer dizer que eu desligo o PWM, 1 eu ligo, aqui o PWM do lado CA e CC, configuro o módulo PWM, configuro o ADC, passo as funções de interrupções, meu controle está todo aqui praticamente. Aqui é só uma rotina de fazer checagem, no timer, são rotinas programadas.
Aqui é a função de interrupção quando eu recebo uma mensagem na rede CAN. E aqui que é a função do trip zone, né? Quando dá um erro lá, ele desliga o PWM. Na hora que ele entrar nessa função, já foi desligado. Eu já fui programado que quando der um trip zone, ele desliga. Aqui eu só vou entrar para saber que teve esse erro. Igual a gente fez, liga o timer, né? Configura lá a matriz de interrupção, inicializa o módulo CAN e aqui eu ligo os controles, igual a gente fez lá na simulação, que passa os mesmos valores. Bom, aqui algumas funções que ele faz antes, né, de pré-carga, inicialização e etc. E aqui é o meu código, meu loop finito, né, que basicamente ele fica travado num pino, na hora que eu dou um comando lá, ele já manda a mensagem que foi inicializado. Bem, eu criei uma função aqui que é o decode, né, que é para quando eu enviar uma informação, ele decodificar qual foi a informação que ele recebeu, o que aquilo quer dizer, só que eu não chega nem a utilizar. Por exemplo, se eu quiser desligar o conversor, ligar, configurar uma potência e etc. Eu deixei pronto, não cheguei, quer dizer, eu implementei, mas está em outra versão. Função do start control que eu já falei. Aqui é aquela função plot que eu pego o valor e mando para um vetor, né? E aqui o ADC, que é onde realmente está o controle, que é o que vale essa partezinha aqui do update function, ó, que equivale a isso aqui. Então, basicamente eu copiei e colei, né, com alguns ajustes, porque na prática, né, as coisas queimam, danificam. Faço aqui o ajuste do ADC, né, dou os ganhos, configuro as variáveis. Aqui são rotinas de monitoramento, né, que eu verifico se uma corrente passou, a corrente instantânea passou de um determinado valor que eu queria, ou a tensão subiu demais, eu já desligo o PWM, sinalizo que teve erro, né, eu nem processo o resto do controle, verifico instantaneamente e já desligo. Além daquele trip zone, eu também monitoro os valores instantâneos. Aqui é a parte de corrente, leio tensão, depois as correntes, também a mesma coisa, fico monitorando os valores instantâneos. Aqui também verifico a rede, né, se ela não... Dificilmente vai acontecer na rede, mas vai que, né, dá algum problema lá, se ela saiu da faixa, desvio de frequência e desligo, sinalizo o erro. E aqui, eu coloquei um pouquinho fora de ordem, mas começa aqui. Aqui é a parte do PLL, né, que ele lê a rede, calcula PLL. Aqui pega o V-Sync, valor de frequência e tudo mais. Aqui é onde que a parte do lado do controle do lado CA, né? Essa aqui é uma variável que monitora. Ela só liga o controle depois que eu liguei o PWM. Se o PWM estiver desligado, ele fica zerando o controle. Não é bom você deixar o controle rodando se você não tiver com o PWM, porque no pulso que você der, se o seu controle já estiver funcionando, ele vai estar com valor acumulado no integrador e pode ser que dá um transitório lá que danifique. Então, por isso que se o PWM, o pino, não estiver ligado, eu deixo o controle desligado com as referências zero. Aí aqui, igual foi discutido lá, ó, a mesma ideia, compensação do tempo morto, o duty cycle. E aqui é onde eu transformo o duty cycle, que era de 0 a 1, no valor do CMPA. Aqui já é a parte do lado CC, a potência de referência, calculo, tem uma corrente de referência para o indutor, calculo o duty cycle e aqui eu transformo no PWM, no CMPA. Também a mesma ideia, só ligo o controle na hora que o pino de PWM estiver ligado. Aqui o field de potência. Aqui no meio esses pinos aqui, eles correspondem a relés, que é onde que eu tenho um contador, né, que eu ligo o relé de pré-carga, depois que deu o barramento CC subiu determinado valor, aí que eu começo a fechar as chaves, né, os disjuntores, para começar o conversor, para habilitar o conversor a funcionar. Então tem todo um tempo, é tudo temporizado. Mas então, é só isso aqui, o código que foi implementado. Aqui tem a função do conversor desenvolvido, né? Aqui é o inversor, que é a ponte H, um filtro
aqui é o C, aqui é o L. Aqui tem um contator, aqui não vai dar para ver na foto, mas tem uns resistores aqui que ele tem outros tem outros relés que ligam esses resistores, que carregam o barramento, que aqui dá para ver a parte superior de um capacitor, aqui também tem outro, que aí eles carregam esse barramento, aí depois essa chave curto-circuita esses resistores, aí ele já vai estar ligado no lado da rede. Aqui embaixo nessa placa tem um meia ponte, né, que é o que faz a parte do lado CC-CC. Aqui tem a placa que tem um DSP, aqui é o 28335, né? Hoje a gente já está migrando para o 379. Aqui os sensores de efeito Hall para medir a tensão, uma que mede a tensão no lado da rede, a outra a tensão no barramento CC, e aqui a tensão CC de saída, que é do barramento da microrrede. Aqui, em alguns cabos, aqui dá para vocês verificarem o sensor Hall de corrente. Aqui tem uma foto assim, já na lateral, né? Aqui tem uma placa de metal e aqui o DSP. Nele, como o sinal do DSP é de 3,3 volts, aqui tem uma placa que condiciona esse sinal para 15 volts, porque os gates drive, aqui que são da Semicron, eles utilizam 15 volts. Então, aqui faz o condicionamento para 15 e aqui tem os gate drive. E aqui a lateral, aqui o indutor, que corresponde a este indutor de saída. Então, está aqui. Aqui em cima tem um filtro LCL, né, que eu falei que eu usei naquele inversor de saída. Então, foi esse que o nosso conversor foi implementado. E a simulação, aqui mostrar um resultado, né? Aqui, igual eu falei para vocês, passa um transitório de simulação, inicializando e etc. Em 0,2 eu dou uma referência de 0 de potência, ele não vai injetar potência, e a partir de 0,6 segundo ele tem que absorver 1.500 watts. E absorvendo aqui, ó, conforme a gente pode ver no gráfico de potência. Aqui as formas de onda do lado da rede, né? Aqui, ó, esse transitório que a gente liga durante a simulação. Em 0,2 eu já dou o comando para ele não absorver potência, a gente pode ver. Aqui um é a corrente no indutor, o outro vermelho aqui é a tensão da rede, aqui essa mais rabiscada aqui, verde, é a corrente no indutor do filtro LC, e essa vermelha aqui é a corrente da rede depois do filtro. Então a gente vê que uma tem a componente, os ripple, né, e a outra praticamente já é sem ripple. Como aqui tem referência de 0, né, a corrente absorvida aqui é praticamente para alimentar o filtro e manter o barramento CC lá em 220 volts. Aqui em 0,6 é onde dá a referência de potência para absorver 1.500 watts. E aí a gente verifica, ó. Então, de acordo com o que foi projetado, né, a corrente da rede e aqui os ripples, o ripple de corrente, né, que é o que a gente vê. Por isso que é importante aquela discussão da gente amostrar sempre no meio do ciclo do PWM. A gente amostra nesse ponto e neste, porque aí você não precisa de filtro durante sua amostragem de tensão e corrente, porque você já está pegando o valor médio. Aqui é a forma de onda no lado CC. Aqui é a tensão no barramento CC, né? A carga lá drena bastante potência. E aqui, como eu estou absorvendo 1.500 watts do barramento CC da microrrede, então a tendência é cair mais ainda, porque você tem uma resistência aqui do cabo, né? Além da carga que já tem, a gente está absorvendo mais potência ainda. E aqui, a corrente no indutor, característica daquele conversor de 2 quadrantes, né? Do conversor Buck ou Boost. E aqui já absorvendo o ripple, né? Também é importante pegar no ponto médio. E aqui a corrente filtrada, que é a que a microrrede vê. Então tá aí, gente, foi assim que foi implementado. Então a vantagem da gente utilizar usar já o código C na simulação, ou que fosse o código M, é que você mantém uma compatibilidade na hora que for implementar. Porque se o código aqui já não está funcionando, então bem provável de não funcionar na parte real.